Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é para fazer uma análise de uma postagem cristã que eu vi no Facebook compartilhado por um amigo meu pastor. E eu gostaria de trazer alguns pontos referentes a essa postagem que ele fez. Mas é questão de fazer um bate-papo aqui no canal, né? Se você for novo aqui no canal, gostar do meu trabalho, curtir o conhecimento que eu compartilho aqui nessa plataforma do YouTube, não deixe de se inscrever, acionar o sininho com as notificações e também deixar aquele like lá que ajuda bastante ao crescimento do canal para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo de análises e esclarecimentos religiosos com um olhar racional, com um olhar cético, com a teologia tratada de forma séria. Houve um caso recente de um bispo aí da Igreja Universal que ele falou, né, tem até um vídeo aqui dele no YouTube, falando para as pessoas dar o seu carro, dar a sua casa e tal. Vou até ler aqui na postagem, né? Pega esse carro, essa moto, esse caminhão, além do salário, da renda, do que Deus já te pediu, da propriedade. Pega esse carro, coloca no altar, dá, sacrifica, que em breve você vai ter dinheiro para comprar uma Lamborghini. Mas tem 300 aqui que vai pegar esse carro, essa porcaria dessa lata. Que vai pegar esse carro, essa porcaria dessa lata. Que vai pegar esse carro, essa porcaria dessa lata. Pode ser de 10 mil, pode ser de 100 mil, pode ser de 500 mil, pode ser o carro que você tem aí de 600 mil, pode ser o que for. Você vai pegar essa porcaria desse carro e você vai dar. Tais tipos de práticas feitas em igrejas, principalmente nessas igrejas neopentecostais, não é algo exclusivo da Igreja Universal, né? Outras igrejas, como Internacional da Graça, Mundial, Plenitude e demais igrejas pentecostais também, espalhadas por aí, Brasil afora, existem determinados tipos de práticas que os cristãos, digamos assim, reformados, como os presbiterianos, os metodistas, os batistas, vão rejeitar, né? Então, ou seja, são tipos de práticas que eles vão chamar de heresias, justamente por não terem uma base dentro de um contexto bíblico, digamos assim, né? Eu estou aqui com uma Bíblia pequena nas mãos. E o que esses cristãos reformados, ou até mesmo os cristãos desigrejados, depois que começam a observar certos tipos de práticas, costumes lá dentro, então elas começam a ver que, por exemplo, a proposta da igreja é seguir a Bíblia, mas a igreja faz certos tipos de coisas que não estão dentro da Bíblia. Então a pessoa começa a se decepcionar, propriamente com o sistema religioso ali daquele local. Aí a tendência é que essa pessoa procure uma outra igreja, geralmente de orientação reformada, ou, em último caso, volta para a igreja católica, ou começa a ir na igreja católica, ou também segue movimentos que não têm relações institucionais, né, como o desigrejamento, ou se torna adepto do nome sagrado, que é o caso das pessoas que seguem, por exemplo, o irmão Rubens. Personagens aqui mesmo da internet está cheio, né? Eli Soriano, irmão Akel, sabe? Esses caras que nem aquele também do canal Rivanildo Menezes, ele foi. Hoje em dia o Rivanildo Menezes ele é ateu, mas quem acompanha o trabalho do Rivanildo Menezes sabe que ele passou por aquela fase de desigrejado, depois se tornou adepto do nome sagrado, e de Yahushua, Yeshua, enfim, até chegar no ateísmo, tá? Então, ou seja, enquanto a pessoa... O que acontece? Esse vídeo que eu estou fazendo, ele é destinado principalmente para essas pessoas, os cristãos reformados, os desigrejados, enfim, que ainda não saíram da religião, ou seja, elas saem de um determinado modelo eclesiológico, pentecostalismo, neopentecostalismo. Ela se frustra com esse movimento, porque realmente esse movimento pentecostal e neopentecostal ele é um movimento muito desgastante. Então, ou seja, é natural que as pessoas que estão dentro desse movimento fiquem decepcionadas e depois essas pessoas elas acabam, depois de saindo desse sistema, ou principalmente se elas se tornam desigrejadas, elas começam a ler a Bíblia mais por conta própria, não tem mais aquele contato constante com a igreja, seja como for, existe não com todos, mas muitas pessoas que estão nesse ritmo de vida,
as pessoas começam a pensar mais por conta própria e tal, e automaticamente ocorre a fazer uma adaptação da crença religiosa de acordo com o que eu costumo falar aqui no canal, né? De acordo com a sua imagem, semelhança, conveniências, interesses. Então ela cria na cabeça dela um Jesus que entende o desigrejamento dela, um Jesus que, não, a igreja de Jesus é espiritual, não é física, né? Enfim, aí tem o meio da internet que ela começa a compactuar esse modelo de fé customizada com outras pessoas que também customizaram essa fé cristã desigrejada, e automaticamente, quando essa pessoa é questionada por pessoas que ainda estão no dito sistema religioso, como o pentecostalismo, né? Pentecostalismo, ela costuma alegar que essas igrejas não seguem a proposta da sola escritura, ou seja, de seguir a Bíblia. Então aqui embaixo, existe uma foto aqui do suposto apóstolo Pedro, onde fala o seguinte, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porém, o que acontece? Esses cristãos reformados, ou desigrejados, ou também adeptos do nome sagrado, mas sim, essas pessoas assim que ainda estão religiosas, embora essas pessoas costumam falar que elas não seguem religião, seguem Jesus, que é uma tremenda de uma falácia. Eu já tenho vídeos aqui no canal abordando esse assunto de que não tem como você seguir Jesus sem religião, porque Jesus ele é fruto da religião, né? A única forma, de repente, de você seguir Jesus sem religião é admitir uma possível existência de um Jesus histórico, mas sem essas relações metafísicas sobrenaturais, do tipo nascimento de uma virgem, andou por sobre as águas, amaldiçoou uma figueira porque a mesma não deu fruto fora de época, não acreditar, por exemplo, na ressurreição de Jesus, admitir de repente uma morte, mas não afirmar que o mesmo ressuscitou e subiu aos céus como um helicóptero. Então, assim, a única forma de você, não vou lá de seguir, mas acreditar em Jesus sem religião é acreditar na possível existência do Jesus histórico. E mesmo assim, tem assim, uma crença muito natural, ou seja, foi um cara que existiu, um possível agitador, revolucionário da sua época, um possível candidato a Messias. Eu particularmente até me simpatizo com essa posição. Mas se você sai de uma igreja, deixa de ir numa igreja, deixa de seguir certas doutrinas que aprendeu dentro de uma igreja, mas continua acreditando no Jesus que nasceu de uma virgem, acredita que esse cara andou por sobre as águas, multiplicou pães, curou cego com lama, ressuscitou morto, ele também se ressuscitou e subiu aos céus, e você ainda por cima acredita que esse cara vai voltar, desculpa, você ainda continua tendo uma religião, né? Você ainda continua tendo ideias religiosas. Se você admite tudo isso e fala que não é religião, então desculpa, então você vive um conto de fadas. Não tem outro termo para classificar esse tipo de posição. Então, ou seja, voltando à questão do vídeo. Aí, você, por exemplo, você pega esse cristão reformado, esse cristão desigrejado, e ele se defronta com cristãos que ainda estão dentro do sistema pentecostal, neopentecostal, alimentando esse sistema corrupto e herético do pentecostalismo, neopentecostalismo. Muitos vão alegar perante esse crente que ainda está dentro do sistema pentecostal, neopentecostal, frequentando uma igreja, dando dízimo, fazendo corrente, fazendo campanha, participando de vigílias, limpando a igreja, seguindo tudo que o pastor manda, vai falar, olha, você está errado, porque a Bíblia mesmo, que a palavra de Deus fala, nos alerta. Então eles pegam, por exemplo, esse texto de 2 Pedro e vai usar esse texto. Só que qual que é o erro do cristão protestante, do desigrejado, utilizar esse tipo de passagem bíblica para falar dos erros, das heresias dos pastores, dos líderes religiosos do século XXI? Eles deixam de olhar o contexto.
Tá? Eles acham que vê o contexto, mas na verdade não vê. Por quê? Alguns pontos que tem que ser considerados. Em primeiro lugar, Pedro, esse personagem, apóstolo Pedro, ele foi um personagem que viveu no século I. Se ele, de repente, existiu, tá? Trabalhando em cima da hipótese dele ter existido. Então, foi um cara que andou com Jesus, foi chamado com Jesus, conheceu, teve uma oportunidade que crente nenhum hoje em dia tem, que é conhecer Jesus pessoalmente, andar com Jesus, ver os milagres de Jesus, ver o cara morrer, ressuscitar, ascender aos céus, e ainda por cima foi incumbido da responsabilidade de cuidar da igreja invisível e verdadeira de Jesus. Aí, automaticamente, o tempo passou. Então, essas epístolas aqui, 1ª e 2ª Pedro, alguns pontos teológicos que temos que abordar. Ela não existe nenhuma comprovação histórica e teológica de que realmente Pedro tenha escrito isso, levando em conta que provavelmente há uma probabilidade de 95% de Pedro ser um mero pescador analfabeto. Não somente Pedro, como os demais discípulos de Jesus, a tendência é que esses caras, eles eram analfabetos. Então, ou seja, alguém escreveu isso e colocou, para dar crédito à epístola, colocou o nome de epístola segundo Pedro, né? Dando a ideia de que foi o próprio apóstolo Pedro que escreveu. Então, assim, aqui o texto está falando de algo que estava acontecendo, ou que estava sendo observado já no século I, na igreja, digamos assim, entre aspas, pós-primitiva. Porque tinha cara que já estava ganancioso, querendo ganhar dinheiro com a igreja, então não está falando de algo do século XXI. Aqui o contexto, essa epístola de Pedro foi escrita em quê? Em torno da década de 60, 70 do primeiro século, ou da década de 80, enfim. Então está falando de algo referente àquele período e para aquele contexto de igreja. Ah, mas o texto se encaixa, né? Muitos crentes vão alegar assim, mas o texto se encaixa certinho com o que a gente vê hoje, a gente vê esses caras pregando heresia, pregando isso, pregando aquilo outro. Meu caro, entenda, cristianismo é uma ilusão. Se eu posso utilizar uma palavra para definir o que é cristianismo, é uma ilusão, certo? O maior erro grotesco, imperdoável de Jesus é ter criado uma igreja invisível e deixar essa igreja por responsabilidade na mão dos outros. Se ele estivesse acompanhando essa igreja até hoje em dia, fisicamente, pessoalmente, né, de forma física, pessoal, provavelmente ele seria o maior fiscal. Mas qual que é o problema? Jesus ele não deixou nada escrito. Tudo que você tem sobre Jesus, no caso dos evangelhos, são atribuições, ou seja, são narrações que foram escritas de forma muito posterior à morte de Jesus, né? Ou à ascensão deles aos céus, para quem acredita que ele subiu para os céus. E você vê contradições nesses relatos. E sem contar que, se você tem a Bíblia e o Novo Testamento, principalmente para quem é protestante, evangélico, desigrejado, que costuma meter o pau na igreja católica, saiba que, se você hoje tem um Novo Testamento organizado da forma que você tem hoje, é graças à igreja católica. Entendeu? É graças a uma instituição. Então, ou seja, se você não confia na igreja católica, você também não tem que confiar no Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento não é que a igreja escreveu, mas a igreja decidiu os livros que seriam sagrados e os livros que não seriam sagrados. Ou você nunca se questionou por que o apóstolo André não deixou nada escrito, não tem nenhuma epístola do apóstolo André na Bíblia. Não tem nenhuma uma epístola de Tomé na Bíblia. E de demais discípulos que não tiveram, né? Se Jesus teve 12 discípulos, por que você tem mais epístolas de Paulo, de um cara que nunca andou com Jesus, mas não tem nenhuma, por exemplo, de Tomé, ou, enfim, de demais personagens, de Filipe? Você não tem nenhuma epístola desses caras aqui dentro da Bíblia, do Novo Testamento. Mas existem possíveis relatos históricos apócrifos de que esses personagens também deixaram os evangelhos, as suas epístolas. Mas são considerados coisas apócrifas, ou seja, não inspirados, coisas falsas. Quem que decidiu isso? A igreja. E qual igreja foi? A igreja católica. Se você não confia na igreja católica hoje em dia, por que você confia no canon que ela fez, no canon que ela organizou e compilou? Na organização dos livros do Novo Testamento? Ou seja, algo ilógico. Por que a pessoa, mesmo não indo numa igreja, porque assim, a igreja ela tem um papel, desculpa falar o termo, de
deixar as pessoas meio que idiotas, né? Faz as pessoas... Pode ver, quando uma pessoa vai muito na igreja, ela geralmente costuma ficar falando muito mais sobre Deus, glória a Deus, porque se Deus quiser, amém, e porque Jesus está voltando, e porque Jesus está cuidando de mim. Então ela começa a se tornar menos racional. Ela começa a falar muito mais coisas, né, totalmente sem lógica. Por quê? Porque a igreja faz esse papel. Mas tem pessoas que, mesmo sem frequentar a igreja, mesmo sendo desigrejadas, continua presa nessa crença, nesse sistema de ilusão chamado cristianismo. Por que isso? Porque o sistema religioso está dentro dela. Ela criou uma dependência através dessas crenças, ou seja, a dependência das necessidades psicológicas e emotivas, né, emocionais dela, estão calcados em cima dessa crença, dessa fé. Por isso que ela não consegue se desvincular. Eu conheço, no meu Facebook mesmo, eu tenho amigos que são desigrejados, fazem mais de anos que não frequentam uma igreja, mas mesmo assim ainda mantém aquela religiosidade. Por quê? Porque não conseguiu se desvincular. Ela, na verdade, no fundo, elas sabem que estão sendo enganadas, vivendo uma ilusão, mas elas não se veem vivendo sem aquela ilusão. Então, ou seja, para resumir o vídeo, não adianta você utilizar Timóteo, Pedro ou demais passagens para alegar o erro das igrejas, principalmente usar as epístolas, porque aqui trata-se de contextos daquela época. E enganos no sistema religioso, no cristianismo, já nasceu errado, porque é baseado em coisas que não existem. Porque todo mundo sabe que morto não ressuscita. E o cristianismo é baseado nos ensinos, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todo mundo sabe que morto não ressuscita. Logo, já nasceu errado, nasceu em cima de uma mentira. E, obviamente, se algo nasceu em cima de uma mentira, enquanto esse algo perdurar, ele vai permanecer calcado em cima do engano. Então, automaticamente, novas mentiras surgem para manter a mentira original. E isso dura há 2000 anos e os líderes religiosos lutam para manter essa mentira durante todo esse tempo. E automaticamente muitos crentes, por causa da dependência psicológica e emocional, lutam também para manter essa mentira, porque sem essa ilusão, muitos infelizmente perderão o sentido de viver. Forte abraço, paz a todos.